de Jabez. E é importante, ele era o mais ilustre entre seus irmãos. Mas a mãe dele colocou este nome de Jabez. Todos nós vamos conhecer a história do povo de Israel. Os nomes que eram colocados nos filhos tinham significados. Se alguém olhasse Jabez na rua, as pessoas iam logo compreender por que ele tinha ganhado esse nome. Sofrimento, ou homem do sofrimento, ou homem que passa pelo sofrimento, ou homem que deu, dores e sofrimento. Se alguém olhasse para Jabez pela manhã e dizia: bom dia, seu Jabez, homem do sofrimento, ou homem sofredor. Mas que este homem, ele mudou a sua história. Ele não aceitou, ou ele não se conformou com o nome que deram, com o significado que ele tinha. É importante que Jabez, ele não foi um dos grandes homens de destaque. Ele não foi um daqueles homens de renomes que construiu os grandes palácios do seu tempo, que escreveu as grandes crônicas, livros, que foi reconhecido pela sua imensa sabedoria. Mas é importante olharmos para a vida de Jabez, que ele faz uma oração a Deus. E é o primeiro ponto que eu quero destacar, que ele diz: que o Senhor me abençoe muitíssimo. A oração de Jabez é para que o Senhor o abençoasse, que o Senhor viesse ser com ele, que ele viesse mudar o quadro da sua vida, mudar a sua história, mudar aquilo que outrora colocaram esse nome nele e ele não aceitou, ou ele não parou simplesmente no significado do seu nome, mas ele fez algo para que pudesse assim mudar. Não se conformar com aquilo que nos dá, ou com o que o nosso nome significa. É não se contentar com isso e querermos o quê? Mudar. Eu posso mudar isso, porque eu tenho total autonomia de não querer me apropriar daquilo que possam, ou que me rotularam. Às vezes as pessoas se conformam com os rótulos que dão. Se nós olharmos para a vida de Jacó, foi uma das pessoas que o seu próprio nome trouxe para ele estigmas. Mas ele não se conformou com aquilo. Chegou um dia na sua vida que ele lutou com Deus. E por ele ter lutado com o Senhor, o próprio Deus diz para ele: como é o teu nome? Ele diz: o meu nome é Jacó. É como se ele dissesse: o meu nome é uma vergonha. Eu tenho carregado esse estigma na minha vida justamente por causa do significado dele. Mas no dia que ele decidiu que ele ia além daquilo que colocaram nele, ele mudou a sua história. O anjo disse: como é o teu nome? Ele disse: Jacó. E ele disse: tu não se chamará mais Jacó,
É como se o próprio anjo estivesse dizendo: os teus dias de vergonha, os teus dias de acusações, os teus dias que era conhecido como usurpador, hoje ele muda. Hoje eu vou mudar o teu nome, tu não se chamarás mais Jacó, mas tu se chamarás Israel. Então Jabez, ele se destaca nos seus dias, é conhecido como um dos heróis, como um dos gigantes da fé, porque ele não se contentou, ele não se conformou com aquilo que rotularam ele, com o significado do seu próprio nome. É por isso que ele ora que o Senhor me abençoe muitíssimo. Porque Jabez, ele não pediu a Deus carro, casa, renomes. Ele pediu a Deus bênção. Que o Senhor me abençoe muitíssimo. E é tão importante que quando nós compreendemos, que quando nós pedimos para o Senhor nos abençoar, o que vem depois disso é consequência. Pode vir carro, casa, pode vir bens, porque isso é consequência, mas ele compreendeu que o Senhor me abençoe muitíssimo. E é importante que Salomão, escrevendo Provérbios, capítulo 10, versículo de número 22, ele diz que Deus é quem dá a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Deus é quem dá a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Jabez, ele conhecia que o Deus de Israel é um Deus abençoador, é o Deus das bênçãos. E é importante nós compreendermos, irmãos, que aquele que está debaixo da bênção de Deus, ele pode não ter carro, casas e renomes, mas se ele estiver debaixo da bênção, se ele estiver com a bênção de Deus, ele tem tudo. E tem pessoas que têm tudo, mas não têm bênção. Vocês querem observar uma coisa importante? Eu me recordo que Gênesis capítulo 15 conta a história de duas mulheres, de Agar e Sara. Agar estava grávida, porque de uma certa forma eles tentaram ajudar a Deus, e a ideia foi justamente de Sara. Só que quando Agar estava grávida, a Bíblia nos diz que ela desprezou a sua senhora, porque ela entendeu que ela estava agora grávida de Abraão, e Deus tinha prometido a Abraão um filho. Então Agar entendeu: eu estou com a bênção, com o fruto da bênção no meu ventre. Então ela começou a quê? Humilhar a sua senhora, a tal ponto que Sara caiu em Agar, e ela foi embora com a bênção, ou seja, com o filho. Só que a bênção de Deus era para Abraão. Agar saiu com fruto no seu ventre, mas a bênção de Deus estava com quem? Com Abraão. Quem era o filho da promessa e quem Deus tinha prometido que iria dar ao filho? O filho da promessa que Deus tinha prometido a Abraão era quem? Isaque. E tinha que ser de quem? Da sua esposa, e não da criada. Um filho de Abraão, e uma coisa que eu observo é que se ela for embora, ela desestabilizava quem? O casal. Abraão ia sofrer. Observe que quando ela está ali, o próprio Deus manda ela voltar.
e ela volta. E uma coisa que eu aprendo com Jabez é que ele teve essa iniciativa na sua oração de pedir a bênção de Deus, que o Senhor me abençoe muitíssimo. E o Senhor é um Deus abençoador. O Senhor é o Deus que abençoa. E a bênção de Deus, ela é tão maravilhosa, e eles conheciam bem o Deus que abençoa, porque nós vamos olhar em Gênesis capítulo 12. O próprio Senhor dizendo para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. E o Senhor continua falando de bênçãos para Abraão. E o Senhor diz assim, que Abraão seria abençoado, e aqueles que abençoassem Abraão, Deus abençoaria. E o Senhor disse: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Observe, irmãos, que a bênção de Deus, principalmente em Gênesis aqui 12, essa bênção tríplice. Observe que o Senhor diz assim: eu te abençoarei, e em ti serão benditas todas as famílias, e os que te abençoarem eu abençoarei. O Senhor está dizendo assim: Abraão, eu vou te abençoar, e aqueles que te abençoam, eles serão abençoados por tua causa, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observe que debaixo da mão de Deus, essas pessoas, elas têm totais condições de ser abençoadas e dar condições para que aqueles que abençoam eles, e por eles ter a bênção de Deus, quem abençoa também é abençoado. E às vezes nós achamos que a bênção de Deus está no lugar. E Deus está dizendo que a bênção dele está em nós. Se tivermos com a bênção, nós temos tudo. Porque eu estou debaixo da bênção de Deus. Jabez, ele compreendeu que o Senhor me abençoe muitíssimo, porque se eu tiver debaixo da bênção de Deus, Deus mudará a minha história. Ele não parou nisso, mas ele deu continuidade. Ele decidiu que a sua vida seria diferente. Ele decidiu, ele resolveu que ele tinha potencial de mudar a sua própria história. Quando Deus abençoa, irmãos, ele faz coisas extraordinárias. Quem está debaixo da bênção de Deus, ele consegue ver água saindo da rocha. Essa pessoa, ela vê a provisão de Deus no deserto. Essa pessoa, ela consegue detectar, ver, contemplar as bênçãos de Deus por onde ela vai. E as pessoas não prosperavam, e aonde ele chegava, na terra que para muitos era infértil, ele prosperava. Observe que a bênção de Deus estava nele. Ele estava com a bênção, ele era a bênção de Deus. Então, se você está debaixo de uma bênção de Deus, aonde você chega, você prospera. Porque você chega com a bênção. Você está debaixo de bênção de Deus. E é importante que nós venhamos compreender que quando nós
reconhecemos que o nosso Deus é um Deus abençoador, nós nunca vamos aceitar aquilo que não é bênção. Nós nunca vamos nos apegar com aquilo que não seja bênção. Nós nunca vamos nos conformar e nós nunca vamos aceitar esse tipo de coisa. Por quê? Porque não é bênção. Só vamos aceitar para as nossas vidas aquilo que se torne bênção de Deus para nós. E outra coisa que eu observo, o segundo ponto, ele diz assim: alargue os meus termos e me dá novos territórios. Olha a oração de Jabez. Primeiro, que o Senhor abençoe-me muitíssimo. E a segunda, ele diz assim: que alargue os meus termos. E ele diz assim: que me dá novos territórios. Ele está dizendo assim: Senhor, que o Senhor alargue os meus termos, que o Senhor alargue. Tem versão que diz assim: a minha tenda. Que ele está dizendo assim: Senhor, que o Senhor possa me dar crescimento, que eu não quero ficar simplesmente em um ambiente que eu não possa crescer, mas eu quero que o Senhor alargue os meus termos, que o Senhor me dê condições para que eu possa crescer, que o Senhor me dê graça para que eu possa me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa maior, que eu possa ter sucesso naquilo que eu estou fazendo, que eu possa crescer na minha caminhada. É isso que ele está pedindo, que o Senhor alargue os meus termos. O que Jabez está dizendo: Senhor, eu não me conformo do tamanho que estou ou na condição que eu tenho. Eu preciso crescer e me desenvolver. Você sabe, irmãos, tem pessoas que você conversa com ele hoje, daqui 10 anos, ele está contando a mesma história. E quando você desafia ele para alçar a sua fé, para que ele possa crescer, para que ele possa desenvolver, para que ele possa largar as suas tendas, ele diz: não, tá bom desse jeito, tá bom. Crescer para quê? Se crescer mais, é mais trabalho. Na verdade, crescer vai exigir de nós esforços, é claro. O crescimento vai nos tirar da zona de conforto. Eu vou ter que me esforçar um pouco mais. Eu vou ter que trabalhar um pouco mais para crescer. E quando as pessoas entendem que o crescimento vai exigir dele algumas reações e ele vai sair da zona de conforto, ele prefere ficar na zona de conforto que ele está e continuar pequeno. E Jabez, ele pede para que o Senhor alargue os seus termos. E quando ele diz: Senhor, alarga os meus termos, ele está dizendo assim: Senhor, eu quero ver outros horizontes. Senhor, eu sei que eu tenho capacidade de avançar. E se eu sei que eu tenho capacidade de avançar, e eu sirvo um Deus que é poderoso, pois então alargue, Senhor, os meus termos. Eu não tenho medo de crescer, não. Isaías 54, ele fala uma coisa tão interessante. Se você ler o versículo 2: amplia o lugar da tua tenda e estendam as tuas cordas e enfia as tuas estacas. O Senhor está mostrando através do profeta Isaías que
o crescimento ele precisa e ele faz parte da vida do cristão, do homem de Deus. Então amplia os lugares aonde nós estamos. Nós estamos em um ambiente que precisa ser ampliado, que precisa crescer, que precisa largar as cordas, mas que precisa em primeiro lugar enfiar as estacas, ter sustentação. Sabermos que se nós estamos firmados, nós estamos prontos para crescer e para avançar. E é isso que o profeta Isaías está dizendo: amplia o lugar da tua tenda e estenda as cordas da tua habitação e firma as tuas estacas. Isso é crescimento. E Jabez, ele faz essa oração a Deus: alarga, Senhor, os meus termos. Senhor, eu quero crescer. Senhor, eu não vou ficar nesse conformismo. Eu não vou fazer do meu sofrimento um estigma para a minha vida, para me parar. Mas eu sei que eu tenho condições de crescer e de alargar as cordas da minha tenda e de enfiar minhas estacas e de mudar o meu próprio nome. Porque não vai ser mais homem do sofrimento, mas vai ser conhecido como homem de fé, como homem que não aceitou para si a condição que deram a ele, mas ele resolveu, ele decidiu crescer e ser diferente. E é importante que ele desafia-nos a crescer a cada dia. E quando nós enfiamos de fato as nossas estacas e as nossas tendas, elas se alargam, o Senhor está nos motivando a superarmos a nós mesmos. Ele está dizendo que nós não temos apenas que olhar para as dificuldades. Porque às vezes o homem, ele anda muito baseado nas probabilidades. E se nós observarmos, irmãos, às vezes crescimento, quando se fala de crescimento, quando o vento está soprando a favor, isso se torna fácil. As pessoas dizem glória a Deus e aleluia, porque estou falando de crescimento e o vento está soprando a favor. Mas quando o vento está soprando contra, aí é que nós vamos perceber realmente se as nossas estacas estão enfiadas ou não, se as bases, os alicerces estão realmente seguros ou não. Porque essa tenda, para ela se alargar, ela precisa que as suas estacas estejam bem fincadas. Porque quanto mais alto você sobe, mais vento você encontra. Quanto mais alto você voa, mais vento você vai encontrar. E os ventos que estão mais altos, eles estão mais fortes. E se você não estiver com as suas estacas bem enfiadas, certamente você vai fracassar. Eu vi uma tenista russa. Ela passou 365 semanas no topo, sendo a número 1 do mundo. E ela disse que o mais difícil não é você chegar no topo. Ela disse que o mais difícil é se manter lá. Porque quando você cresce, irmão, você se expõe. E quando você se expõe, você é mais alvejado do que os outros. Sylvester Stallone, ele falou uma coisa interessante. Ele disse assim: quando você cresce
quando a sua cabeça está acima dos demais, muita gente quer cortar o teu pescoço. Então, o crescimento vai gerar em nós algumas dores. Vai gerar em nós desconforto. Você vai ser alvejado por alguns ou por muitos. Quanto mais alto você voa, mais ventos estão firmados. Você está firmado em Deus. Deus é quem te sustenta. Deus é quem garante vitória. O Deus que nos faz crescer é o Deus que se responsabiliza pelo nosso crescimento. Abraão, ele não teve medo de crescer. Ele não teve medo de sair, de se expor. Ele estava disposto a fazer com que a mão de Deus e a vontade de Deus se cumprisse na sua vida. Então o crescimento gera isso. É por isso que Jabez diz: alarga os meus termos, territórios, tira-nos da zona de conforto. O terceiro e último diz assim, isso é a oração de Jabez, está lá no versículo 9 e 10. Que esteja sobre mim a tua mão. É lindo quando ele pede para Deus, pede a bênção de Deus, pede que o Senhor alargue os termos. Ele diz: mas que a tua mão esteja sobre mim. Ele está dizendo: Senhor, que o Senhor me proteja, que a tua mão me guarde, que a tua mão me sustente. É a tua mão que vai me conduzir, é a tua mão que vai me sustentar. Se a tua mão estiver sobre mim, em ti eu estarei seguro. Aleluia. Se a mão do Senhor estiver sobre nós, nós não vamos temer mal algum. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Louvado seja Deus. Ele diz que está debaixo da mão de Deus, não deve temer. Não tema, porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Ele está dizendo que sustenta ele com a sua destra fiel. Então, se nós estivermos debaixo da mão de Deus, em Deus, nós estamos seguros. É como se estivesse dizendo assim: aqui é um pai que guia, que sustenta o seu filho, que está com ele a todo instante. Em mim, comigo, tu estarás seguro. Então não temas. E Jabez, ele disse que esteja sobre mim a tua mão. Que a mão do Senhor estava sobre ele. Que a mão do Senhor sustentava. Estava sustentando Jabez. Para que ele não viesse de forma nenhuma, irmãos, tropeçar na sua caminhada. Mas que ele viesse em Deus. O salmista está dizendo assim: é o Senhor quem toma para si aquele que ele quer bem. Então, se o Senhor quer o bem de alguém, o que ele faz? Ele toma para si.
Eu observo outra coisa importante, eu estou encerrando. O Salmo 91. Nós estamos em um culto de ensino da palavra de Deus. O que é que o Salmo 91 diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E ele diz ao Senhor meu, refúgio e o meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha o que o salmista diz: cobre-te com as suas penas. Ele está dizendo assim: é o Senhor que me cobre com as suas penas. Aquele que está debaixo da mão de Deus, ele está guardado, ele está protegido pelo Senhor. E ele diz: é Ele quem guarda, é Ele quem cobre com as suas penas, sob suas asas estará seguro. O Senhor protege e o Senhor dá segurança. Debaixo das tuas asas Ele está seguro. Vocês lembram de algo? Ele protege com as penas e debaixo das asas está seguros. Parece com aquele clamor que Jesus fez sobre Jerusalém. Quantas vezes eu quis te juntar, como uma galinha junta os seus pintos. Protege com as penas e segura-se com as asas. Proteção e segurança. É isso que o Senhor nos faz. Jabez está dizendo: Senhor, se eu estiver debaixo das tuas mãos, eu estou protegido e estarei seguro, porque o Senhor me dará proteção e o Senhor me dará segurança. Então o Senhor me dará livramento e em ti eu estarei seguro para enfrentar qualquer adversidade. Estarei seguro em ti, Senhor. É por isso que nós estamos falando dos gigantes anônimos da fé, porque ele não se conformou com a condição que estava. E o salmista falou outra coisa importante: não te assustarás. Porque ele está falando sobre quê? Ele está falando assim: a sua verdade é parvez e é escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Isso é segurança, isso é proteção. Olha o que o salmista diz: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos, ele fala assim, contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Observe que ele está dizendo que o Senhor dá segurança, proteção, e é o Senhor quem dá totais condições para que ele seja verdadeiramente um vencedor. É o Senhor que nos dá total segurança. É Ele que nos dá, é Ele que nos conduz, é Ele que nos dá a certeza de que nele nós estamos seguros. E Jabez diz assim: para que o mal não me alcance, para que o mal não me alcance. Tem algumas versões que dizem: para que o mal não me toque, para que eu seja realmente isentos do mal, que o mal não me atinja para me fazer esmorecer, para me entristecer,
mas que eu possa avançar debaixo das mãos do Senhor. Tem um salmo que é conhecido, bem conhecido, é o Salmo 27. Fala no salmo de proteção. Esse salmo é bem conhecido, porque oferece justamente o que? Proteção, para que o mal não nos toque. Eu vou ler rapidinho e vou encerrar. Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir. Ele fala: meus opressores e inimigos, eles que tropeçam e caem, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Olha o que é que ele está dizendo. É o Senhor que protege. É o Senhor que livra do mal, para que o mal não alcance, ainda que venha a guerra. Mas ele diz aqui que ainda que venha a guerra, ainda assim terei confiança.